Irmãos, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28. Mateus 28, a gente vai ler o versículo da grande comissão, acho que é conhecido de todos nós, talvez, ou da maioria. Mateus 28, a partir do verso 16. Mateus 28, 16. Todos abriram? Diz assim a palavra de Deus: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar. Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor. Fala profundamente com essa igreja, fala comigo. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, dirija essa noite as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. É interessante que o versículo começa exatamente falando dos 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte onde Jesus havia designado. Aqui havia só 11 discípulos, né? Judas havia suicidado. E, gente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente pregue, por mais que a gente fale, pessoas vão abandonar o Evangelho. E quando eu falei aqui no início dessa pregação, aliás, não foi gravado na pregação, por isso eu vou repetir. Muitas pessoas abandonaram o Evangelho, desistiram, porque achavam que eram íntimos de Jesus mesmo. Achavam que conheciam Jesus, achavam que tinha profundidade do Evangelho. Mas aí vem uma filosofia um pouco diferente da do cristianismo, e ele abraça, achando que é melhor do que o Evangelho. Mas por que ele faz isso? Porque ele não conhecia, na verdade, a profundidade do Evangelho. Ele tinha uma falsa sensação de profundidade, falsa sensação de intimidade, falsa sensação de que ele tinha contato com o Evangelho, mas era só um contato superficial. Por causa disso, então, a Europa está em declínio já há muitos anos, né? Espiritualmente, os Estados Unidos está assim, e o Brasil, irmãos, querendo ou não, infelizmente, eu acho que também está por esse caminho. No ano de 2000, quando eu me converti, eu lembro quantos jovens havia na igreja, como a igreja era pujante, como a igreja há 22 anos atrás, como a igreja era fervorosa. E ao longo de 22 anos atrás, eu vejo que há um esfriamento mesmo natural da igreja. Eu conversando não só com o Mateus ali atrás, mas com alguns irmãos, eu falo assim: gente, quantos jovens tem nas outras igrejas? Será que nós estamos mal na fita? Será que o problema sou eu? Será que o problema somos nós? Mas eu vi que não é. Não só as Assembleias de Deus, as outras igrejas, quando elas estão cheias, é por um movimento talvez mais secularizado. O Paul Washer fala o seguinte: quando você utiliza aspectos carnais para trazer os crentes para a igreja, o que são aspectos carnais? Vou te dar um exemplo. Eu vi aqui esses dias no Instagram um exemplo de, como é que é, Mateus, lá, a festa da novinha, vem novinha, da igreja, se é que chamar de igreja, né? Chama casa. E literalmente, o símbolo era uma mulher, né? Mordendo os lábios, sabe aquele mordido de lábio sensual assim, né? O título, a capa era isso, não estou exagerando não. E aí mostrava as menininhas dançando com as luzes de fundo. Cara, aquele deve ter bombado de jovens, né? Mas será que eram jovens cristãos mesmo? E a gente não é contra luzes coloridas. Eu não sou contra desligar a luz. Eu só não acho que aquele ali é igreja, é culto. Se você quiser ir num teatro e lá tiver tudo desligado, você está num teatro, você está vendo uma peça teatral. Eu estava no circo. Fui ao circo depois de muitos e muitos anos. Gente, eu nem lembro qual foi a última vez que eu tive no circo na vida. Mas eu fui no circo.
Lá no circo as luzes geralmente é apagada e tem umas luzes coloridas para iluminar os artistas, né, vamos assim dizer. Qual que é o problema de você ir lá ver um trapezista, ver um malabarista? Problema nenhum, não há pecado nisso. Mas aquele não é igreja, não é culto, você está num circo. Mas o problema é que querem transformar o culto num circo. Querem pegar o culto a Deus e transformar num circo. E não há pecado você ir no cinema, desde que você veja filmes saudáveis. Não há pecado nenhum nisso. E no cinema tudo é desligado. Tem luz ali. Não é problema, não é pecado. O problema é que quando a gente quer transformar isso para atrair pessoas para um culto, aí é problema. E quando o Judas ele resolve distanciar-se de Deus, suicidar-se, tirar sua vida, que os 11 discípulos estão acompanhando Jesus, ele toma uma atitude de apostasia completa e total, ao extremo, vamos assim dizer, né? Só que eu temo que a gente também tenha essas atitudes. E eu já não estou falando de suicídio, eu estou falando de apostasia mesmo, abandonar o cristianismo. E aí o versículo continua dizendo que, no versículo 17, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Gente, diante de Jesus, Deus encarnado, a pessoa do Filho aqui na terra, diante de Cristo, alguns ainda duvidaram. Então a gente está na igreja, tem gente que crê e tem gente que ainda vai duvidar. A gente poderia, sério, ter um aleijado andando aqui agora. Muitos iam falar assim, não, mas isso é armação. Não, esse cara aqui tinha só um probleminha na perna, ele não era aleijado completamente, então ele andou, tudo por causa da incredulidade. E a incredulidade, gente, ela vai tomando a nosso coração aos pouquinhos. Eu compartilhando com alguns irmãos aqui, é como o casamento. O casamento, ele é desgastado, é no dia a dia. O nosso casamento, ele não é do dia para a noite que ele é desgastado, é aos pouquinhos. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Você é cheio do poder de Deus, cheio da vida de Deus aos pouquinhos. Ou você perde as coisas de Deus aos pouquinhos. É como comer, né? Eu não como uma refeição para a minha vida inteira. Eu tenho que todo dia estar me alimentando. E se esse alimento não está bom, ele vai me defiando, vai me destruindo. E, de fato, irmãos, mesmo diante de Jesus, pessoas duvidaram. Você acha que eu não acho que tem pessoas também que duvidam? Claro que vão duvidar. E aí no versículo 18, falando assim, Jesus aproximando-se dele, falou-lhes dizendo, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu gravei um devocional essa semana falando sobre isso, né, a autoridade está em mim ou está na palavra? Então vamos supor que, sei lá, eu estou aconselhando alguém, um irmão, aí esse irmão vai, aponta o dedo na minha cara e fala assim, quem é você para me dizer isso se você não está vivendo isso? Com que autoridade você está me falando isso para eu viver, sendo que você mesmo não vive? Sabe o que eu falaria para esse irmão? Com a mesma autoridade que a palavra de Deus me autoriza a dizer isso. O que eu estou te falando, você não tem que estar baseado se eu estou vivendo ou não. Você tem que estar vivendo, você tem que estar baseado se a palavra de Deus diz ou não. Então, se eu estou pregando para vocês e eu não estou vivendo alguma coisa, a palavra então está sendo pregada para mim e para vocês. A palavra tem que ser pregada tanto para o pregador quanto para o ouvinte. E não é porque eu não vivo tudo, e aí quem que vive plenamente a palavra de Deus? Ninguém. Nós estamos aqui nesse processo. Eu costumo dizer que é mais ou menos o seguinte, como a gente ouviu, né? Eu vou chegar à estatura e à plenitude de Cristo quando? Lá na glória. Mas por causa disso eu vou deixar de perseguir? Porque eu nunca talvez vou chegar plenamente a viver, eu não vou viver nada então? Eu costumo dizer isso como era na época que eu estudava gestão ambiental, né? Nunca existe poluição zero, nunca. Esses ambientalistas que ficam pregando aí, olha, vamos deixar os carros em casa, vamos pegar coisas elétricas. Amém, eu acho que tem que cuidar da natureza de Deus mesmo, Deus criou, nós temos que cuidar. Só que não existe poluição zero. Todo mundo vai estar defecando, todo mundo vai estar transportando, todo mundo vai estar liberando gás carbônico na natureza, as plantas fazem isso. Sabia que a Amazônia não é o pulmão do mundo? O que é o pulmão do mundo são as algas marinhas, elas que geram oxigênio para a gente respirar. O tanto de oxigênio que as árvores liberam, elas consomem à noite. De dia elas estão produzindo oxigênio por causa da fotossíntese, mas à noite ela está consumindo isso, para a própria sobrevivência dela. Então, irmãos, não existe poluição zero. Nós vamos estar sempre poluindo. Só que os ambientalistas sempre perseguem isso. Isso é bom por um lado, né? Você sempre está... A mesma coisa é a vida cristã.
Eu só vou atingir a maturidade de Cristo, só vou alcançar a plenitude e estatura do varão perfeito lá na eternidade, lá na glória. Mas por causa disso eu vou deixar de perseguir? Não. E aí, gente, quando fala que toda autoridade foi dada a Jesus, Ele é a nossa autoridade. A palavra de Deus é a nossa autoridade. Por mais que eu, Christopher Alves, não esteja vivendo plenamente a palavra de Deus, isso não tem que te impedir de viver a palavra de Deus. Se eu estiver disciplinando um irmão aqui na igreja, o irmão fala assim: com que autoridade você está me te dizendo isso? Olha a sua vida, olha o que você faz. Eu falo: irmão, eu estou te dizendo isso é na autoridade da palavra, não é na minha não. Você não tem que se basear se é eu que estou vivendo ou não. Você tem que se basear no que a palavra de Deus está dizendo. E aqui eu não estou dando carta branca para a gente viver uma vida relaxada. Eu não estou dizendo para dar uma carta branca para mim mesmo para eu viver uma vida relaxada. Não, não é isso. É porque a autoridade final está na palavra. E você deve obediência a ela. Você não deve obediência ao exemplo de um líder. Você não deve obediência ao exemplo de outras pessoas. Você deve obediência à própria palavra de Deus. E Jesus tem essa autoridade. E aí você sabe o que ele vai dizer com essa autoridade? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Irmãos, a nossa igreja só vai ser saudável quando você entender isso. Não sou eu. A nossa igreja, se ela tivesse todos aqui, nós teríamos 75 pessoas hoje, 80 no máximo. Você acha que eu sou capaz de cuidar do problema de 80 pessoas? Você acha que eu sou capaz de cuidar com saúde 80 pessoas? Você acha que eu sou capaz de estar lá discipulando a Emily, discipulando a Flavinha, discipulando a Gláucia, discipulando a Maria, discipulando o Cauã, discipulando o Júnior, discipulando a Marlene, discipulando a Lara, com qualidade? Se eu ficasse um dia com cada uma dessas pessoas, eu gastaria 80 dias para discipular toda a igreja. E o ano tem 365 dias. Ou seja, não daria nem para eu discipular a pessoa 3 vezes por ano. Só que se nós aqui como cristãos entender que a gente não é só crente de banco, se a gente entender que a gente não é só crente de banco, e cada um estivesse discipulando uma pessoa só uma, eu não estou falando de 2, de 3, de 4, um pequeno grupo, eu estou falando uma pessoa, nós teríamos 160 discípulos nessa igreja, porque se nós somos 80, né, se dobrássemos, 160. O seu papel aqui não é vir de crente, ouvir a palavra e ir embora para sua casa. O seu papel aqui é ser um discípulo. E como discípulo, você deve formar discípulos para o Senhor Jesus. O que é que nós estamos sendo hoje? Nós estamos sendo aqueles soldados, como eu disse hoje de manhã, romanos, e a gente está gordo e entediado. No filme do Gladiador, quando chegaram para o gladiador Máximos lá, né, falou assim: como está o meu exército? Falou: gordo e entediado, porque as guerras tinham acabado, eles não estavam mais lutando, e porque não estavam mais lutando, eles estavam gordos e entediados. A igreja brasileira está assim, está gorda e entediada. Gorda porque não está saudável, entediada porque a gente tem que ficar, vou colocar bem entre aspas, tá? Arrumando programações para entreter os crentes. Gente, deveria ser suficiente a gente vir para o culto, adorar a Deus, sair alegre, sair feliz e ir para casa assim: cadê mais culto? Eu quero mais culto. E a nossa igreja, não sei se vocês sabem, mas a gente só tem uma programação por semana, que é no domingo de manhã e à noite. Eu nem tenho inventado muita coisa, bem que tem reunião de oração, né, na sexta-feira. Mas a gente está gordo espiritualmente. E porque a gente está gordo, a gente não está saudável. A gente está com diabetes espiritual, está com pressão alta espiritual. E porque a gente está gordo espiritualmente, está todo doente espiritualmente, a gente começa a arrumar picuinhas para falar mal do pastor, para falar mal da programação da igreja, para falar mal do templo, para falar mal de um outro irmão. Por causa de doença espiritual, a gente desfocou da nossa missão. E a nossa missão de fazer discípulos tem que estar na nossa veia, tem que estar no nosso dia a dia, tem que estar no nosso cotidiano. Irmão, o seu papel, a sua função na igreja é de fazer discípulo. Senão você vai ficar doente espiritualmente. E não só você vai ficar doente espiritualmente, como você vai fazer a igreja adoecer. E aqui tudo vai parecer muito chato e enfadonho. O que você tem feito? Eu sempre falo isso. Discipular alguém é você pegar o que você já sabe de Deus, o que você já sabe sobre Jesus, e você vai imprimir essa imagem na outra pessoa. Você vai imprimir a imagem de Cristo em outra pessoa.
Então você não pode estar perdendo tempo. Você não pode perder tempo. Só que nós estamos perdendo tempo, nós estamos doentes, nós estamos envolvidos com as nossas próprias picuinhas, as nossas pequenez. E aí então eu quero saber se, sei lá, se o meu cabelo está bom ou não, se o irmão me cumprimentou ou não. E essas coisas pequenininhas vai roubando a nossa alegria de viver na igreja. Aí eu saio da igreja porque fulano falou de mim, eu não vou para a igreja porque Beltrano não sei o quê, eu vou para a igreja por causa não sei o quê, e a gente vai se perdendo na nossa missão. E aí por isso que eu sempre falo, cadê os jovens, os adolescentes da nossa igreja? A nossa igreja está envelhecendo mesmo, de idade. Eu estou praticamente com 40 anos, eu lembro direitinho quantos jovens tinha na época que eu me converti aos 18. E aí, cadê a juventude da nossa igreja hoje? Que é praticamente aqui hoje o Tiago, a Jéssica, Cauã, Mateus, né? O Aurélio ali atrás, enfim. Nós temos aí 6, 7 jovens da igreja, 5, sei lá. E alguns adolescentes, pré-adolescentes são poucos. Mas porque a gente tem falhado na formação dos discípulos. E gente, nós precisamos discipular só uma pessoa, não estou falando de 2 ou 3. Quem que você tem formado para Jesus? Eu não vou conseguir cuidar dessa igreja inteira com qualidade sozinho. A gente não pode terceirizar. Já falei isso para vocês. Vocês não estão no ônibus sentado onde eu sou motorista e eu tenho que fazer tudo pela igreja. Nós precisamos sentar e falar assim, gente, eu tenho uma missão nessa igreja e eu vou formar discípulos. Eu vou fazer pelo menos uma pessoa à imagem de Cristo. Eu vou, assim como eu estou sendo moldado à imagem de Cristo, eu vou formar a imagem de Cristo em outra pessoa, para que ela esteja aqui e ela esteja saudável. Essa é a sua missão. E eu temo, você sabe por quê? Você vai prestar contas diante de Deus disso um dia. Eu estou te cobrando isso aqui, você pode não fazer, você pode ignorar essa mensagem, você pode ir para casa e sua vida continuar normal. Só que um dia você vai chegar diante de Deus. E eu quero saber, o que você vai ter para apresentar diante de Deus? Você vai ser como aquela jovem da parábola lá que enterrou o seu talento? Lembra, talento ali é dinheiro. Deus só está usando o talento ali. Vamos colocar dólar. Você vai enterrar o seu dólar? A riqueza que Deus te deu, ali Deus está usando o talento, que talento ali é dinheiro. Ele está usando o dólar ali como riqueza. Deus te deu um monte de riquezas. O que você tem feito com essas riquezas? E eu falei exatamente hoje de manhã sobre isso, né? Viver empolgado para a glória de Deus. Eu vou tentar resumir a escola bíblica dominical nesses próximos poucos minutos. Você poderia ter estado aqui, que foi muito rico, pelo menos para mim foi. Imagine que Deus te deu 12 talentos. Imagine não, Deus te deu pelo menos um. E aí você se converte. E aí você fala assim, Deus, onde o Senhor quer me usar agora? Como que eu posso ser usado? Eu vou te dar a receita de você viver uma vida feliz para a glória de Deus. Nós estamos tristes, estamos gordos, estamos diabéticos espirituais, estamos com pressão alta espiritual. Eu vou te dar a receita para você ser avivado, você vivificar. Você se converteu, Deus te deu um dom e talento. Agora você vai orar, buscar a Deus na palavra de Deus, buscando no Senhor, qual é o seu dom e o seu talento, beleza? Você vai perguntar para as pessoas daquilo que você é melhor, você vai ter resposta das pessoas daquilo que você faz melhor, e você vai amar fazer isso. Olha só a receita. Você vai pôr tudo isso no caldeirão e vai começar a viver agora. Pôs oração, pôs leitura bíblica, pôs a resposta das pessoas, pôs aquilo que você ama fazer, então você está no caldeirão mexendo. Agora, converteu, Deus te deu um talento, você descobriu isso, não descobriu? Agora você vai viver isso o tempo inteiro. Como que você vai viver isso o tempo inteiro? Vamos supor que você é uma boa cozinheira, você é excelente nisso, você ama fazer, as pessoas corresponderam para você fazer isso, elas te dão a resposta, é o seu dom. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o melhor da sua cozinha em casa. Em casa, você vai amar a sua família e vai fazer o melhor para ela. E ao pegar a sua culinária, você vai empreender nessa culinária. Você vai vender, você vai usar isso para trabalhar, vai ser o seu dom. E você vai usar isso aqui na igreja para servir a Deus e servir as pessoas. Vamos supor que você é um engenheiro, você é o melhor engenheiro. Você orou, você leu a palavra, é um dom que você vê que Deus te deu, as pessoas veem que você é bom em matemática, que você gosta de engenharia, você ama fazer isso. Colocou no caldeirão,
Você vai para casa e você vai servir a sua família lá. Você vai construir o melhor telhado na sua casa, a melhor parede, a melhor casa para você e sua família morar. Você vai trabalhar com a engenharia e quando estiver aqui na igreja, você vai prestar serviços para a igreja na área de engenharia e falar assim, olha, esse teto precisa melhorar nisso, o clima da igreja não está bom, a iluminação não está boa. Você é um eletricista, você vai viver isso lá na sua família, você vai consertar tudo lá, vai economizar energia lá, vai fazer o melhor lá na sua casa. Você vai ver de um eletricista fazendo os melhores trabalhos para as pessoas na rua e você vai servir aqui na igreja, arrumando a eletricidade da igreja. Gente, isso é quando você pega seu dom e seu talento e vive empolgado para a glória de Deus o tempo inteiro. E aí você está tão motivado de viver para Deus que você não pensa em suicidar. Você não pensa em perder a vida. Você quer continuar aqui vivendo nessa terra para a glória de Deus, porque você sabe que você tem uma missão para cumprir aqui. E essa missão, eu estou falando só de um aspecto do dom e talento, mas a sua missão principal não é o seu trabalho, a sua missão é fazer discípulos, como diz o texto. Enquanto você está lá na sua casa, consertando energia, sendo o melhor eletricista lá, você está discipulando o seu filho, você está ensinando uma profissão para ele, você está educando ele nos caminhos do Senhor. E aí você vai assistir um desenho com seu filho, você fala assim, filho, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é contrário à palavra de Deus, tá? O que esse menino acabou de dizer nesse desenho, você não vai seguir, porque a Bíblia diz o contrário, diz isso, isso e isso. E aí você está lá como eletricista, você vindo melhor na sua casa, você vai para a rua. Quando você vai para a rua, você está lá na casa, você tem um colega de trabalho, você fala, olha, isso aqui é o que a palavra de Deus diz, por causa disso, disso, disso. Olha, fulano de tal, nessa casa aqui, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Você vem na igreja, você canta um salmo, você canta um hino, você ora, você busca a Deus, você está sendo cheio de Deus, você está vivendo empolgado para a glória de Deus em tudo que você faz, em tudo. Isso não dá tempo de pensar em suicídio, não dá tempo de pensar em morte, não dá tempo de pensar em nada de ruim para a sua vida. Sabe por quê? Porque você está vivendo empolgado. Você está vivendo empolgado para a glória de Deus. Você está vivendo, entendeu? Amando a Deus. E, gente, isso tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Tudo que você fizer, você vai fazer isso. Então o que você vai? Você vai para casa, você vai pensar no melhor que você tem para Deus e você vai servir a Deus, você vai servir o próximo, na casa, na igreja e no trabalho. Casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, o tempo inteiro. Eu falando para os irmãos aqui, né? Na época eu tinha uma lanchonete, eu acordava de manhã, estava cansado, né? Do outro dia de trabalho, mas eu pensava, como é que eu vou fazer um melhor sanduíche para essas pessoas aqui, para eu servir melhor a elas? Como que eu posso fazer um sanduíche mais barato e melhor? Aí eu inventava um molho, fazia alguma coisa para eu servir melhor as pessoas. E aí sabe o que acontecia? Os impostos vinham alto para cima de mim, os funcionários queriam me processar, me levar na justiça, e eu tinha cliente que me tratava mal. Você acha que eu focava nessas três coisas que me desanimavam? Porque empreender nesse país é difícil, os impostos são altos. Os empregados toda hora querem te levar na justiça, achando que você é um cara mau, perverso, quer destruir a vida dele, sendo que você está dando um emprego para ele. E em terceiro lugar, o cliente tratava mal. Você acha que esse era o meu foco? Não, o meu foco era servir a Deus, servir as pessoas, o melhor sanduíche, o melhor tudo, e eu acordava empolgado, e eu queria acordar no outro dia mais empolgado. E aí sabe o que acontecia? Quando eu tirava férias, eu tirava empolgado. Sabe por que eu tirava empolgado? Eu falava assim, nossa, Deus me deu dinheiro, Deus me deu recurso, e eu sou feliz com esse dinheiro. Sou feliz com esse recurso. E eu voltava das férias empolgado porque eu tirei as férias empolgado. Pode falar, Edilson. Tem algum probleminha? Pode desligar lá, se está mais frio, né? Eu voltava das férias animado, mas eu tirei as férias empolgado. Eu tinha o meu serviço empolgado. Eu queria estar na igreja empolgado. E eu vivia uma vida alegre e feliz o tempo inteiro. Porque eu vivia para a glória de Deus. Tudo que eu fazia era para glorificar a Deus e servir as pessoas. Gente, eu falo com toda humildade, a não ser essa batalha espiritual que eu enfrentei fortemente na minha alma, eu nunca passei por um momento de crise, a não ser se 2011, 12, 13, que foi o ano mais difícil da minha vida, espiritualmente falando. Tirando essa fase desses 3 anos da minha vida, a minha vida foi o tempo inteiro pensando, Deus, como eu posso servir o Senhor, como eu posso servir a igreja, no dom e talento que Deus me deu. Como que eu vou fazer discípulos para o Senhor? E essa é a minha vida, é isso que eu tenho vivido, é isso que eu quero te empolgar essa noite, é isso que eu quero te motivar essa noite. Eu quero sair daqui que você saia motivado, não importa a idade que você tenha. Abraão foi chamado, meus irmãos, ele já era velho.
Davi foi chamado novo, foi também, então não é desculpa nem para o novo nem para o velho. Não é? Já viu aquela famosa frase? Novo demais para pensar em Deus, ocupado demais para pensar em Deus, tendo prazer demais para pensar em Deus, velho demais para pensar em Deus, tarde demais para pensar em Deus, que ele morreu. E esse ciclo, nós temos que sair desse ciclo de nascer, crescer, reproduzir e morrer, aposentar e morrer. Nós temos que sair desse ciclo vicioso. Esse ciclo é dos que não conhecem a Deus. Esse ciclo comum, normal, é para aquele que não conhece a Deus. Para você que é salvo em Deus, para você que nasceu em Deus, para você que é nascido de novo, sabe qual que é o ciclo da sua vida? O seu novo nascimento. Com o seu novo nascimento, você fala assim: Deus, qual é o dom e talento que eu tenho? Deus, então eu vou servir a Deus, vou servir ao meu próximo com esse dom e talento, vou formar discípulos, eu vou fazer isso até o resto da minha vida, empolgado, amando, desejando fazer isso todos os dias da minha vida. E por causa disso não te dá tempo de pensar em suicídio, não te dá tempo de pensar em doença, não te dá tempo de pensar em morte. Irmãos, se a gente parar a nossa vida espiritual do nosso foco, todo problema vai ser grande. Por exemplo, o meu carro é novo, só tem 3 anos e já está dando probleminhas. Se eu for focar nesses probleminhas, eu vou viver uma vida irritado. Porque passando o problema do carro, vai surgir um problema lá na minha casa, onde a goteira de um telhado. Vai surgir um problema lá da área de serviço. E passando o problema do carro e da área de serviço, vai surgir um problema lá da minha saúde, que agora o meu joelho está doendo, eu tenho que cuidar dele. Se você for viver focado nos seus problemas da sua vida nunca vai andar. Você sempre vai viver nesse ciclo de problemas, viciado nos seus próprios problemas, achando que seus problemas são maiores do que todo mundo e que só você tem os problemas e que seus problemas são os maiores. Irmão, se a gente for focar nisso, a nossa vida vai parar. Você vai ser um doente espiritual, um murmurador das coisas de Deus e vai ser um doente aqui na igreja, mesmo estando aqui todo domingo. Porque você perdeu o alvo, você perdeu o foco, você perdeu a sua missão. A sua missão é fazer discípulos. A sua missão é fazer a pessoa ser moldada à imagem de Cristo, assim como você está sendo. Por isso que a nossa igreja precisa ser saudável nesse sentido. Você vai usar o seu dom, o seu talento lá fora, aqui dentro, vai fazer discípulos lá fora e aqui dentro. Porque você vai prestar contas diante de Deus. Versículo 19: então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. A gente tem uma mania de pegar só um aspecto da palavra de Deus. Então, os presbiterianos, na maioria das vezes, pegam o aspecto da predestinação e do pecado. Você é um pecador, arrepende de seus pecados. Você é um perverso, você é um mau, você é ruim, você é carne, você é o pior cara do mundo. E a Bíblia diz isso em partes mesmo, que eu sou pecador, sou falho, não sou digno, tudo isso é verdade. Mas esse é um aspecto da palavra de Deus. O outro aspecto da palavra de Deus é que você é filho, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você foi escolhido por Ele. Já, né, Mateus? Tem outras igrejas que só pregam outro aspecto da graça. O aspecto de que ele é filho, de que ele é salvo, de que Deus tem o melhor para a vida dele, é verdade. E aí volta aquela história da bênção que eu falei para vocês no culto passado, né? A bênção de Deus, irmãos, tem um aspecto visível, tem. Deus quer te abençoar materialmente, quer, mas o maior aspecto é o invisível, que é a sua riqueza. Cadê a sua riqueza? O que você vai apresentar diante de Deus no dia lá do juízo final? O que você vai apresentar? Gente, talvez a gente não tenha noção disso, que a gente não passou por isso, mas eu quero que você tema e trema esse dia mesmo, para que você se desperte, para que a nossa igreja não fique adoecida em torno das mesmices, para que a nossa igreja não fique doente em torno de programações, adoecida com picuinhas, adoecida com coisas pequenas, que está roubando a nossa missão, está roubando o nosso alvo principal. Ou então os nossos problemas têm nos afogado e têm tomado a nossa missão de nós mesmos, têm nos cegado espiritualmente. Porque problemas, irmãos, todos nós vamos ter. E eu sempre digo o seguinte: quando um problema chega na minha vida, eu sempre penso assim, gente, o problema está aí para ser resolvido, para ser encarado. Se eu for ficar focado nesse problema, desse problema vai nascer um outro, que vai nascer um outro, e a minha vida vai ser um ciclo de problemas. E eu vou estar orando para Deus para resolver esses pequenos problemas. Deus, conserta meu carro. Deus, conserta meu joelho. Deus, conserta, sei lá, minha casa.
O nosso alvo e o nosso foco não é esse. Por quê? Porque o seu alvo é pregar todo o desígnio de Deus, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Todas. Nós vamos ensinar tudo. E eu espero estar ensinando aqui para vocês todo o desígnio de Deus. Eu quero falar que Deus vai abençoar a sua vida, que você é uma bênção de Deus. Isso é verdade. Mas quero falar também que você é um pecador. Você precisa se arrepender de seus pecados. Você precisa consertar a sua vida. Eu vou te dizer que Deus quer te abençoar, te dando um bom salário, sei lá, uma viagem legal, vai. Mas você também tem uma missão nessa terra. Você tem que fazer discípulos, você tem que acordar cedo, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. Porque se a gente deixar, nossa carne toma conta de nós. E essa carne tomando conta de nós vai te destruir. Há uma síndrome do prazer, que a gente está buscando um prazer constante, a gente quer o tempo inteiro prazer, todo o tempo. Irmão, isso vai destruir a sua vida. É utopia achar que você vai viver uma vida só de prazer. Então, quando um problema chegar, quando a dificuldade chegar, saiba que Deus está usando aquele problema, aquela dificuldade para te moldar a imagem de Jesus. E talvez Ele está tirando essas pequenas coisas aí de você, né, física, financeira e tal, para que você tire o seu alvo das coisas desse mundo. Comece a fazer discípulos. É o seu papel. Se é que você é discípulo de Jesus também, né? Se é que você tem seguido a Jesus, se é que você é um deles, se é que você pertence a Cristo. Então, irmãos, você tem que fazer um compromisso com você essa noite. Eu termino aqui. O seu compromisso essa noite é sair dessa cadeira e formar alguém para Jesus. Esse é o seu papel, essa é a sua missão. Não deixe que os seus problemas familiares, do cotidiano, roube isso de você, essa missão da sua vida. E use os dons e os talentos que Deus te deu para servir lá fora e aqui dentro. Porque essa igreja precisa, mas o mundo lá fora também carece de pessoas de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado por essa noite, mais uma vez na tua presença. Nos tira, Deus, desse comodismo espiritual.